Sistemas Index. O que é isso? Como funciona? Telescópio binocular impresso em 3D. GE estuda formatos de trocadores de calor. E Fusion 360 agora é um slicer. Tudo isso no nosso show de análise e notícias. Roda a intro. Seja bem-vindo a mais um show de análise e notícias. Apresentando hoje temos eu, Vitor Gabriel. E eu aqui, Victor Ribeiro. E vamos começar falando então sobre o telescópio binocular impresso. Vou dar uma lida aqui só na notícia para a gente começar a discutir sobre. A empresa Analog Sky está agora com uma campanha no Indiegogo com seus dois novos telescópios, o Drifter e o Swift. Os telescópios possuem várias peças impressas, permitindo ser um produto de baixo custo comparado a outros telescópios binoculares e de grande potência. A matéria completa vocês conseguem ler no nosso blog. O que eu estava vendo, a maior diferença deles os telescópios binoculares são telescópios caros pra caramba e com peças impressas eles conseguem até reduzir extremamente o custo. E um dos objetivos deles é em 2022 eles deixem o projeto open source. Sim, eles estão com a campanha já tá para encerrar, né? Ou se não já encerrou agora lá. Sim. Já encerrou já? Então, quando a gente está gravando isso, faltam acho que uns 4 dias para encerrar. Se você tiver sorte aí de apoiar o projeto, que o projeto é muito bacana. Sim, verdade. Então eu acho que o diferencial deles aí mesmo é poder usar a tecnologia, que é a impressão 3D, realmente para poder baratear isso, né? Então é um binocular ali bem caro e com as peças em 3D. E se der, a gente coloca aí nas imagens passando, pra galera dar uma olhada, mas com os 3D eles conseguem baratear, né? Bastante. Sim. O que eu achei interessante, até mesmo eles tiveram que passar por vários materiais diferentes durante o processo de avaliação. Eles têm protótipos funcionais e uma das maneiras eles enviarem o telescópio para você é simplesmente isso. A gente vai enviar as peças de alumínio e os espelhos e a lente. Você imprime o resto e você monta ele depois. Então eu acho que essa é uma ideia também. Em termos de logística e em termos de custo, fica barato não só o custo do equipamento, mas também do transporte, né? É um negócio bem legal. Sim, eu acho que isso aí vai ser uma tendência também. Daqui a pouco, peças que não podem ser impressas, a galera envia e o restante vai ser só arquivo. A gente envia só os STLs e a gente imprime. Provavelmente no futuro não muito longe, todo mundo tem uma impressora 3D em casa e vai estar recebendo arquivo para simplesmente colocar e imprimir a peça que precisa. Sim, vamos então para a próxima notícia? Com o auxílio da manufatura aditiva, a GE está tentando reinventar dissipadores de calor, utilizando novos formatos. Utilizando impressoras de metais, programa de duração de 2 anos e meio, busca trocadores de calor de alta temperatura e altas pressões, com grande eficiência e resistência. Novamente, se você quiser ler mais, tem no nosso blog, vai estar um texto bacana lá. Esse projeto começou no meio do ano passado, acho que no meio para o final do ano passado, mais ou menos, e eles estão focando em trocadores de calor de acima de 90 graus Celsius e pressão de acima de 3.600 PSI, que dá mais ou menos 225 atmosferas, o que é um negócio bem específico assim, né? Mas é algo que, segundo eles, só foi permitido devido ao avanço da manufatura aditiva em metais. A gente vem acompanhando um tempinho a GE, eles são referência, né? No uso das impressoras 3D de metal, desenvolvimento de produto, aplicação na indústria também. Então a GE ela tá sempre na frente assim, e eu acho que daqui a pouco sai também
esse trocador de calor. A gente comentou ano passado, né, que eles estavam iniciando alguma coisa assim, e agora eles já avançaram. Então, sim. Segundo eles, o maior foco desses trocadores de calor é para plantas energéticas, ou seja, usinas hidráulicas, usinas hidrelétricas, usinas... esqueci como que é o nome, que usa plutônio, de fissão nuclear, usinas nucleares, porque precisa de um núcleo, um trocador de calor que aguente ali, né? Você está colocando energia térmica para transformar em energia elétrica e precisa de um trocador de alta eficiência. Segundo eles, só agora com as impressoras 3D eles conseguem buscar uma eficiência maior nessa área. Então é algo que impressoras 3D estão conseguindo revolucionar em mais uma área novamente. Sim, esse é aguentar temperatura e pressão é as duas coisas mais difíceis ali, né? E os dois ao mesmo tempo, né? O que eu acho interessante vai ser como que eles vão lidar para conseguir uma pureza no material em si, na peça em si. O que a gente vê bastante é que essas impressoras de metal, elas não conseguem chegar a um 100% de material, da peça de material. Tem um pouco de porosidade, como uma fundição, por exemplo. Fundição, a peça 100% metal. Mas quem sabe consiga ali nos 99,99, cada vez ali mais perto, acho que seria bem interessante. Talvez que até por não ser totalmente sólido, assim, entre aspas, a peça, ajude na dissipação do calor. Não sei, talvez esse seja um dos motivos que eles estarem utilizando a tecnologia de impressão, né? Pode ser também, aí eu já não entendo. Eles não passaram específico, não publicaram nada específico assim, né? Mas pode ser uma das coisas que faz utilizar a impressão 3D, né? Sim, sim. Então, nesse quesito eu deixo para os engenheiros térmicos aí, porque se quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, podem comentar na descrição do vídeo, que fica algo que é interessante que vocês vejam e etc. Bom, vamos para a última notícia de hoje. Fusion 360 agora também é um slicer. Um dos softwares de projeto mecânico mais utilizados do mundo ganhou uma nova função. O Fusion 360, além de ser um dos softwares mais populares devido à sua interface simples e integração de funções, como simuladores de força, tem mesmo uma área dedicada à manufatura, onde conta com um processo de G-Code para fresadores e routers, agora também para impressoras 3D. Cara, esse do Fusion já era esperado já. O Fusion quer se tornar uma plataforma para você utilizar a impressão 3D. Então eles querem que você faça tudo dentro do software. Então modelagem técnica, modelagem orgânica, eles começaram a colocar superfícies, moldagem lá dentro, e já era esperado, como eles são software gratuito para Maker e tal, era esperado ter um fatiador ali dentro. E eles lançaram. Eu acho isso excelente, excelente. Agora a gente tem que ver onde que ele vai entrar ali nas categorias dos slicer. Então a gente tem os softwares mais basiquinhos, que são gratuitos, tem os softwares mais caros, que nem o Simplify, onde que ele se encaixa. Pelo que eu estava vendo ali, a gente estava vendo, ele é um software intermediário, ali, um slicer intermediário. Ele tem a maioria das impressoras ali já configurado para você selecionar. Eu só achei ele um pouquinho confuso. Ali na hora de você escolher, você tem que sair de uma aba, fechar e abrir de novo, mas isso é algo que provavelmente eles vão atualizando com o tempo. O legal é o que? Eles lançaram a ferramenta, ela já está funcionando dentro do Fusion e você pode iniciar um projeto total. Então, eu tenho uma ideia, faço o sketch, faço a modelagem ali no Fusion, já preparo o fatiamento, já saio com o G-Code e já mando para minha impressora. Então essa é a ideia deles, que é unificar. E eu acho que pode ser que ele seja bastante usado mesmo. Eu gostei, eu vou começar a fazer uns testes aqui com ele. Vou ver como que ele se comporta, né, ali na hora de fazer um bridge,
como que ele interpreta os caminhos. Vamos fazer uns testes. Bom, a única coisa que eu tava vendo que estavam reclamando bastante é a questão que ele era um pouco lento. Em algumas funções ainda faltam para competir, por exemplo, com softwares um pouco mais sofisticados, tipo Simplify 3D, Cura, Idea Maker e o Plus Slicer tão... Ele consegue já competir nessa área, mas por ele estar lento e falta algumas funções, assim, eles estão falando que não é a melhor escolha em si. Então, eu acho que aos poucos eles vão melhorando e quem sabe eles acabam como eles têm essa possibilidade de estar integrando direto ao modelador, eu acho que eles conseguem adicionar funções que a gente nunca vai ver no Prusa ou Cura ou qualquer outro do tipo. Sim. E até a parte de, por exemplo, que eu acho que vai acontecer mais pra frente. Você pode fazer uma montagem ali dentro do Fusion e tal, e aí você já vai simulando essa montagem. Que nem tem a galera do Instagram, a Fab365, que eles fazem umas peças que elas são os encaixes abertos, e depois eles fecham e tem uma peça ali bem melhor. A gente vai colocar uns vídeos aqui para vocês verem. Com você fazendo a modelagem já no Fusion, fazendo a montagem e indo para o Slicer, isso vai ficar mais fácil, porque hoje dá trabalho para fazer toda essa modelagem de encaixe. Sim, então, sim. Eu acho que isso vai facilitar e isso pode ser alguma coisa que vai fazer a galera usar mais o Slicer. Aí eu quero testar ele bastante também. Uma coisa que eu acho que pode ser auxiliado bastante para ele ter essa integração é a questão de você já pensar para trabalhar com manufatura aditiva. Você já pensar, já projetar a peça pensando em manufatura aditiva. Então, muitas vezes, quando eu estou desenhando uma peça que eu quero que fique sem suporte, sem nada, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, exportar do jeito que ela está, para analisar no software de fatiador, para daí ver se está bom o suficiente, para daí eu voltar para o software e continuar mexendo. Então, eu acho que isso é uma vantagem grande que vai ter nesse quesito. Eu acho que no uso assim, que a gente vai fazer um projeto tal, mais profissional, a gente ainda não vai sair do Simplify, vai continuar usando ele. Mas ele está chegando ali um pouco abaixo ali, e quem sabe ele vire um fatiador mesmo assim como o Simplify, né? Eu espero, porque aí fica tudo integrado. Quanto mais coisa integrada, melhor, né? Mais fácil, mais simples, menos coisa para pagar. É até legal para aprender. Por exemplo, você não sabe nada de 3D. Então, você vai começar... Você aprende a fazer uma modelagem ali e ali na sequência você já aprende a fazer o fatiamento. Tudo num software só. Fica mais fácil para aprender, né? Fica mais simples. Não tem que ficar abrir tal coisa. Então, para as aulas, é algo que simplifica bastante, ajuda bastante. Sim. Bom, essas são as notícias de hoje. E a gente vai fazer um intervalinho aqui. Eu queria aproveitar para conversar com você, Vitor, que como que vai ser esse futuro do nosso podcast, assim, o que a gente mudou, por que a gente demorou tanto tempo para voltar a lançar o podcast. Eu sei que a gente teve alguns problemas aí nesse meio termo. O maior problema é eu e você não tendo tempo para se sentar e gravar junto, apesar que agora na quarentena a gente está sentando não junto e gravando. Sim. Se a gente tivesse pensado isso antes, acho que daria certo. Então, quer falar alguma coisa? Verdade. Então, agora nessa quarentena, né? Então a gente acabou fazendo nesse formato aí. Eu acho que a gente vai fazer algumas gravações nesse formato, né? Mais à distância, assim. E assim que a gente conseguir estruturar tudo ali, a gente vai estar num cenário novo, fazendo as gravações ali, e a gente vai sempre trazer as últimas notícias de impressão 3D aqui para vocês, né? Lembrando que a gente sempre tenta trazer algo para quem usa a impressão 3D profissionalmente, mesmo quem trabalha com isso, faz isso, e é bem difícil achar as notícias, né? Então a gente... eu sei, eu sou fruto achar. A gente vem com esse trabalho para poder ajudar todo mundo que quer trabalhar ou que já trabalha profissionalmente com impressão 3D. Então a gente fez algumas mudanças e a gente vai vir com os próximos AIN aí, pós-quarentena também, né? Continuando os vídeos.
E a gente também vai continuar trazendo, a gente está pensando em alterar, em vez de dois temas para a gente discutir, apenas um tema principal. Então eu tenho umas ideias aí de temas meio diferentes, meio inusitados, digamos assim, no ramo de impressão 3D, que é algo que eu acho interessante de sentar. Eu e o Vitor, apesar de ser da mesma área, digamos assim, nós temos visões diferentes. Então eu acho bem interessante a gente sentar e discutir algumas ideias que possam ser levadas na impressão 3D, que a impressão 3D, a manufatura aditiva em geral, está trazendo para o nosso universo, para o nosso mundo em geral. E eu acho que é um momento assim da gente sentar e pensar e discutir, que geralmente quando a gente está trabalhar em workshop, em qualquer área, é muita correria. Então, sentar e discutir assim, acho que é uma coisa bem legal. Bom, então vamos lá. Vamos estar falando para vocês então hoje sobre sistemas Index. Não sei se vocês já ouviram falar, não sei se vocês já viram máquinas, impressoras 3D do tipo FF, que tem esses sistemas. Eu sei que a Sigma da BCN 3D tem, a Leapfrog Bolt, agora a Raise 3D E2 tem, que mais tem? A T-Rex da Formbot tinha, não sei se ela é muito popular. Então, tá começando a ter mais impressoras com esse sistema. Eu não sei se é pela questão, assim, de dificuldade, assim, de produção e etc. Como funciona? O conceito delas é que nós temos dois cabeçotes. Porém, em vez de ser dois cabeçotes juntos, onde eu estou imprimindo, depois eu esquento um, esfrio o outro e começo a imprimir com o outro, ou até mesmo tem algumas impressoras que usam um servo para ficar mexendo ou subindo e descendo um cabeçote, nós temos eles em carros separados. Como assim? Então, eu tenho todos os movimentos em Y e Z em conjunto, porém em X separados. Isso acaba diminuindo um pouco mais do que uma impressora 3D em cabeçote duplo diminui da área de impressão, porém nos dá habilidades enormes. Primeira habilidade que eu posso falar delas é questão de você consegue fazer duas peças impressas ao mesmo tempo, podendo elas ser espelhadas ou não. Então, essa é uma coisa muito legal. Mas eu acho que o principal, que é o que a gente tem que conversar, que eu não vejo tanta gente falando disso, eu vejo, você pode imprimir com cor diferente, não sei das quantas, mas com materiais diferentes. Eu acho que esse é um segmento de materiais que as impressoras Index têm uma vantagem enorme comparado às outras impressoras de cabeçotes duplos, pelo principal fato: um cabeçote não afeta o outro. Ponto. Eu não sei se você já mexeu bastante em impressoras de cabeçote duplo também, né, Vitor? Aham. Imagina quando você tem que colocar ABS e PLA em cabeçote duplo, em cabeçotes diferentes. A temperatura é muito diferente e acaba com que muitos desenhos de cabeçotes acabam interferindo um cabeçote no outro. Então, mesmo que eu queira imprimir com apenas um cabeçote na minha impressora, ele acaba esquentando o outro cabeçote, o material que, convenhamos, quem tem impressora de dois cabeçotes, você não fica tirando toda hora o filamento da sua impressora. Você deixa ali porque você vai usar os filamentos mais comuns, você usa de novo. Então, se você coloca um ABS, um PETG, qualquer coisa, em um, e só vai trabalhar com ele, e o outro vai ficar parado, esse outro vai ficar esquentando porque o cabeçote está encostado ali, ele vai passar calor ali. Esquentou, vai começar a cozinhar o material ali dentro. Cozinhou o material, ele vai cristalizar e vai entupir o bico. E é uma delícia desentupir bico,
Ainda mais cabeçote duplo, porque se você fizer qualquer coisa errada, você tem que realinhar tudo de novo. Então, essa é uma é um foco que eu acho que as impressoras de cabeçote impressoras index significa extrusores independentes. É algo que o povo não está pensando muito. Você poder trabalhar com flexível e PETG ao mesmo tempo. Você trabalhar com nylon e PLA. Você trabalhar com PIC e, sei lá, ABS, ASA, polipropileno. Juntos é algo que é uma coisa muito... que eu vejo, na minha opinião, na área mecânica a gente consegue melhorar bastante. Consegue fazer peças que seriam praticamente possíveis. Sim, a gente tem os tipos diferentes que a gente tem nas impressoras, né? A gente tem as impressoras com um cabeçote com 2 bicos, que aí acontece todos esses problemas. Ficar um PLA próximo de um ABS, acaba passando uma temperatura de um para o outro e você não consegue ter uma boa resolução em nenhum dos materiais. Aí a gente surgiu uma alternativa para isso, que foi um cabeçote com 2 entradas de filamento e saída em um bico só, onde ele consegue misturar os filamentos. Para isso a gente tem algumas aplicações legais, como você começar imprimindo em um material rígido e ir colocando um pouco de material flexível. Aí você tem uma peça que parte é rígida, a parte é flexível. Só que isso não é nada fácil de fazer, então costuma dar muito problema, e esses cabeçotes que tem 2 entradas de filamento e um bico só costumam dar bastante problema, principalmente quando você faz alguma coisa assim. E aí limpar, fazer a manutenção não é fácil e não é muito barato também para ficar trocando esse bico toda hora. E aí tem essa outra alternativa, que são os cabeçotes separados. Então, aí sim eu consigo tranquilamente utilizar materiais com temperaturas completamente diferentes em uma mesma peça. Então, aí sim eu posso misturar tranquilo um PLA com ABS, e essa é uma alternativa muito boa para impressão com suporte solúvel. Então, nas outras impressoras também é a mesma coisa. Eu faço uma impressão de PLA, só posso colocar PVA. Vou fazer ABS, só pode ser com RIPS. Com essa extrusora separada, eu tenho mais possibilidades, consigo misturar muito mais materiais. Então, acho que a melhor opção para fazer impressão de suporte solúvel é esse tipo de impressora que tem os cabeçotes separados. A única coisa que eu acho que não dá para fazer com ela, assim, é fazer uma mistura de material. Não sei se dá muito bem. Então, por exemplo, eu começar uma peça rígida e transformar ela em flexível. Dá para fazer, mas eu acho que não fica tão bem quanto um cabeçote que entra 2 filamentos e sai um bico só. Mas, além de ela conseguir imprimir com vários materiais diferentes, você tem produtividade nela, que é um aspecto muito bom das máquinas IDEX. Isso. E você consegue imprimir uma peça de um lado e espelhar ela, ou aí você tem o dobro de produtividade na peça, ou você imprime uma peça em uma área maior, enfim, você consegue ter várias outras coisas de produtividade com ela. Esse é um dos modelos, eu acho que, para o uso profissional, quem precisa de produtividade, precisa imprimir materiais exóticos, misturar materiais, talvez seja a melhor opção mesmo, esses tipos de máquinas. Para quem trabalha com sintetização a laser, geralmente a gente coloca 1, 2, 4 lasers na máquina. Então, para quem trabalha com filamentos, agora temos uma opção bem interessante, assim, que é os Index. Uma coisa que você falou, Vitor, que eu achei que você estava falando, não daria certo de você passar de um para outro e tal. Existem sistemas para você estar trabalhando com vários filamentos num cabeçote só, num cabeçote com um extrusor só. Por exemplo, a Prusa tem aquele modelo de MMU, multimaterial.
Você consegue colocar 5 materiais. Você pode colocar, tipo, acabou um, você simplesmente coloca o outro. Então, da produtividade também é excelente ele, nesse quesito. Mas também, eu quero trocar um material, colocar um outro, ele também consegue fazer isso. E temos o pallet. O pallet, ele é um pouquinho diferente, porque ele entra 5 materiais, mas ele sai um filamento constante. Como que ele faz? Cada filamento ele vai, corta, ele solda um filamento no outro para poder empurrar. Eu acho o pallet a melhor coisa se você quiser fazer trabalho de muitas cores, na minha opinião. Mas o que eu acho nada impede você de estar utilizando um multimaterial, um pallet num sistema index. Eu acho que esse seria uma aplicação muito interessante. Quem souber programar, porque a programação vai ser meio difícil, o G-Code vai ser meio difícil de preparar e tal, mas eu acho que é uma ideia bem interessante de colocar o sistema index junto com um desses de multimaterial. Vai trazer daí bastante possibilidade assim, de você estar trabalhando com muito mais coisa. E para quem quer produtividade, simplesmente enfia 5 rolos lá e vai imprimindo até acabar o 5º rolo, que se você colocar de 1,5 kg vai demorar pra caramba. Ou a não ser que você faça uma impressora de 1 metro de altura, que daí, que nem a Leapfrog tem aquela impressora de 2,9 metros, aí acaba rapidinho. Uma peça só já vai tudo. Eu também acho que, tipo, não só em aplicações mecânicas elas sejam viáveis. Estava pensando nisso agora, sobre a questão, principalmente agora a questão do nosso Covid-19, né? Que todo mundo tá nessa correria, vamos fazer protetores faciais e das quantas. Por exemplo, imagina um protetor facial onde a beiradinha assim é de PETG, que é para resistir mais os químicos para você limpar e tal, e a parte interna, que é onde está encostando em você, claro, daí esse é um modelo que não dá para para uma pessoa só ou descartável, mas eu prefiro que seja só para uma pessoa. De TPU, ser o elastômero ali, ser confortável, porque se você pega um negócio de plástico, não é nada confortável de usar. Então, sim, é uma ideia que não só nesse quesito, mas também em aplicações médicas mais profundas, digamos assim, que você consegue estar utilizando materiais diferentes para cada setor. Eu não sei porque eu só estou conseguindo pensar coisa do nosso caso hoje em dia. Por exemplo, os respiradores. Respiradores têm que ter umas partes mais rígidas, tem que ter umas partes mais flexíveis. Imagina criar uma peça numa só, assim, com todos esses diferentes materiais. Eu acho que seria fantástico. Sim, ou uma coisa que nem a gente vai desenvolver algum produto que seja impresso em 3D. Aí a gente pega um feedback, pensa lá. Essa parte seria melhor se fosse flexível. Aí você já pensa, nossa, o trabalho que vai dar para fazer isso impresso em flexível, a taxa de erro vai aumentar muito, então pode deixar muito mais caro, tal. Aí você acaba desistindo de melhorar o produto por conta da tecnologia. Se você está com esse tipo de equipamento, fica muito mais fácil. A chance de dar erro é bem menor. Então você já consegue evoluir um pouco mais. Então eu vou fazer uma peça com a parte que vai em contato ali com a pele, e vou fazendo flexível, porque eu vou usar um cabeçote, eu vou usar a PLA e no outro eu vou usar o flexível. A chance de dar erro é bem menor. Então eu acho que usar as impressoras IDEX abre bastante possibilidade também e menos chance de dar erro, né? A gente desenvolver as peças sem problemas. E eu acho que isso é fundamental para quem está fazendo os projetos mais profissionais assim, né? Sim. Não só isso, mas também você falou questão de tecnologia. Se você fosse pegar uma impressora desse tipo, agora era muito cara. Eu lembro da Leapfrog Bolt, que era em torno de 6 mil, 7 mil euros, se eu me lembro bem.
a tecnologia está começando a ficar barata, porque, por exemplo, a Razer 3D está lançando a E2 por $2.800. Então, tá começando a chegar aqui num precinho legal que quase todo mundo consegue tá acessível. Nesse momento ainda é para pessoas específicas, que têm trabalho específico, mas se você está considerando aí uma impressora nova para o seu workshop, que já tem 3 impressoras, eu acho que essa é uma impressora a ser pensada. Essa tecnologia é algo a ser pensado, levar em conta, porque é mais cara, óbvio, porém a produtividade que você vai ter, a flexibilidade com novos materiais que você vai ter, é enorme. Pergunta. Digamos. Você acha que dá para transformar uma CR10, alguma impressora desse tipo, em uma IDEX? Eu já vi bastante gente fazendo index meio DIY. Só que os caras demoravam bastante para setar a configuração e etc. Então, eu não sei te dizer, porque você vai precisar de um motor a mais. Por exemplo, uma CR10 da vida já tem 2Z. Então, você vai precisar de uma outra placa, porque ele vai estar com 6 motores agora. Então, vai ter que estar uma outra placa para estar aplicando. Eu acho que dá para transformar, porém, uma CR10 eu não veria isso, porque a estrutura ali do X, ela é muito flexível, para você estar adicionando mais peso ali. Eu acho bem interessante o conceito da Sidewinder, que ela tem um slot, um alumínio extrusado de 3 slots ali, bem rígido. Então, eu veria que daria, mas aí ela já tem Dual Z, você precisaria de uma placa nova para 6 drivers. Espero que a Revolve esteja lá com aquela placa deles que eles estão de conceito, que faz um ano e meio que eles estão com esse conceito de placa, e não lançou até agora, que era, acho que era 6 motores direto na placa e você pode adicionar 2 drivers externos, o que eu acho fantástico. Mas é uma das placas que eu consigo pensar, eu não consigo lembrar nenhuma outra placa. E, claro, é recomendado daí uma placa 32 bits, então eu acho que a limitação não seria tanto em si da estrutura mecânica, seria a questão da placa e da programação, que tem que levar em conta esse quesito, na minha opinião. Eu acho que vai, com certeza, se alguém for tentar fazer, vai dar um trabalhinho. Mas seja talvez uma alternativa para quem tem algumas máquinas, tem uma máquina lá que está parada, tentar transformar ela. Aproveita a quarentena, brinca um pouquinho, fique à vontade. Se você tem uma máquina lá parada com umas peças jogadas aí, imprime um suporte de motores, brinca. Se você tem uma Index, comenta aí, fala um oi ali. Oi, eu tenho uma Index. Se quiser falar um pouco da sua experiência, a gente concorda. Eu acho que a gente vai finalizar o show por aqui, Vitor, porque a gente já passou do nosso tempo normal, a gente gosta de tentar ficar entre 30, 40 minutos, e pelo que eu tava contando aqui, a gente já foi uns 45. Bom, então, beleza. Obrigado, Vitor. Então, nosso próximo show vai ser semana que vem. A gente vai tentar trazer um outro assunto um pouco mais interessante. Você vai ficar sabendo daqui a pouco. É uma tecnologia de 1800 que pode ser aplicada agora. É só dar um... Como que é o nome? É spoiler. Galera, voltando aqui ao podcast, se vocês tiverem alguma sugestão, a gente vai estar sempre procurando notícias aí, dando o nosso parecer, né, sobre o que a gente faz aqui, sobre o que a gente usa, e dando as nossas opiniões. Se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, alguma notícia aí, alguma coisa, entre em contato com a gente. No site da Neo3D, e-mail e tal, vocês conseguem falar com a gente. Beleza? Então é isso aí.
Muito obrigado. Se vocês estiverem pelo YouTube, se quiserem curtir e se inscrever no canal, por favor. Se gostaram do conteúdo, se não gostaram, pode dar o dislike mesmo e só comenta aí o que vocês acharam. E é isso por hoje. Obrigado por assistirem. Até mais.